99 FM é uma exaltação à música mundial e um canal permanente de informação. Com uma programação musical com foco na MPB, transita desde os clássicos de João Gilberto e Tom Jobim, navegando pela música universal desde Beatles e Charles Aznavour até os talentos atuais. Bem-vindo a 99 FM, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Na 99 FM, Jornal Unoeste. Um tabuleiro com 64 casas, 32 peças e infinitas possibilidades do destino. No dia de hoje, celebramos o Dia Internacional do Enxadrismo, uma data que destaca a relevância global do xadrez, um jogo milenar capaz de unir diferentes gerações e culturas sob a mesma linguagem da estratégia. O esporte da mente, reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional, desafia nossa cognição e impulsiona o desenvolvimento intelectual de crianças e adultos ao redor de todo o planeta. A trajetória do xadrez atravessa séculos, desde as suas prováveis origens do antigo jogo indiano chamado chaturanga, passando aí pelas adaptações do Império Árabe até a padronização das peças no século XIX, o jogo xadrez, sempre esteve ligado ao conhecimento e ao planejamento. Estudos na área de psicologia e na medicina indicam que a prática regular do xadrez fortalece a memória, melhora a capacidade de resolução de problemas e atua diretamente na prevenção de doenças degenerativas do cérebro, como o Alzheimer. Ao incentivar o pensamento crítico e a paciência, principalmente nos dias de hoje, exercitar aí a paciência, o tabuleiro se transforma em uma poderosa ferramenta educativa, demonstrando que cada movimento na vida, assim como no jogo, exige responsabilidade e visão de futuro. Que o dia de hoje seja aí uma oportunidade para você exercitar sua mente, seja aprendendo uma nova abertura, uma nova habilidade ali no xadrez, ou desafiando um amigo por uma partida, seja no tabuleiro de madeira ou na tela aí do celular. São várias versões digitais também aí do xadrez que vale a pena conferir. Afinal, em um mundo que exige respostas cada vez mais rápidas, saber pausar e planejar o próximo lance é a maior das virtudes. Nesse Dia Internacional do Xadrez, segunda-feira, dia 20 de julho de 2026, a gente quer saber de você, ouvinte aqui da nossa 99 FM. Qual que é o seu nível de proximidade aí desse esporte da mente, o xadrez, hein? Você já pratica jogo online ou tabuleiro físico mesmo? Eu tenho um tabuleiro físico mesmo, pequenininho ali, Gostaria de ter aquele tabuleiro grande, Legal, eu gosto de xadrez. Você sabe apenas as regras? Você não sabe jogar, mas tem interesse em aprender? Ou prefere acompanhar de fora, assistindo filmes, séries? Tem o Gambito da Rainha, Também, se não me engano, acho que é na Netflix, Falando aí sobre xadrez. Vai lá, dê sua opinião, participe com a gente aqui no nosso Jornal no Oeste dessa segunda-feira, dia 20 de julho. Essa é a nossa 99 FM, uma emissora da Fundação Agripino Lima, e com apoio do Grupo Paulo Lima está no ar mais uma edição aqui do nosso Jornal no Oeste. Eu sou Ricardo Veiga. É muito bom estar com você aqui novamente na nossa 99.9 educativa de Presidente Prudente. Esse é o nosso Jornal no Oeste, trazendo notícia e informação principalmente sobre educação e saúde, das 7 às 8 horas da manhã, logo após o nosso Momento de Fé com o Padre Tiago, aqui todas as manhãs da sua educativa 99.9, começando sempre com os destaques. Manchetes dos principais portais de notícia. Eu vou começar hoje com uma manchete da Folha de São Paulo, dessa segunda-feira, dia 20 de julho. É a Espanha, Espanha doma a Argentina de Messi e conquista bicampeonato na Copa do Mundo de 2026. Europeus marcam na prorrogação. Vice-campeã passa mais de 100 minutos sem chutar o gol, hein? Espanha, merecidamente aí, campeã. Bicampeã, Bicampeã. Espanha 2 vezes campeã agora, campeã do mundo. Agora aqui do nosso portal do ifronteira.com. Coloral Além do Tempo. Nova Alta Paulista lidera a produção de urucum no estado de São Paulo.
planta brasileira fornece o corante natural mais utilizado pela indústria para dar cor aos alimentos. Tem a matéria completa no nosso portal, acesse fronteira.com. Agora do portal do Ministério da Educação. Falando aqui sobre educação superior, as universidades federais oferecem serviços gratuitos à população. Universidades públicas federais oferecem extensão à comunidade em áreas como saúde, pelas clínicas escola e direito por meio dos núcleos de prática jurídica. Saiba como buscar as opções no seu estado através dessa matéria. Vai lá, está no portal do Ministério da Educação, acesse gov.br/MEC. Agora do Ministério da Saúde. Em Lisboa, o Brasil participa de conferência da OMS sobre inteligência artificial aplicada à saúde. Evento realizado em Lisboa reuniu representantes de 37 países para discutir governança, ética e cooperação internacional no uso da inteligência artificial nos sistemas de saúde. Do nosso portal aqui da UniOeste. Estudo relaciona desreguladores endócrinos ao envelhecimento. Estudante aqui de medicina da UniOeste realiza etapa de pesquisa da UEL e aprofunda estudos sobre estresse oxidativo e saúde prostática. Você pode conferir a matéria completa sobre esse estudo no nosso portal aqui da UniOeste. Vai lá, acesse unoeste.br. Agora da nossa Unesp. É o evento gratuito Venha Conhecer a Unesp, abre inscrições para a edição 2026. No dia 2 de setembro, o campus da Unesp, aqui de Presidente Prudente, estará de portas abertas para receber o público de toda a região. Cerca de 30 atividades gratuitas serão oferecidas. Você pode conferir, tem um formulário, o link para o formulário online, a inscrição vai até o dia 31 de julho. Tá bom? Para você conhecer aí, tem toda a programação, mais sobre esse evento que acontece todo ano, né? Venha conhecer a Unesp e você pode conhecer o nosso campus aqui da Unesp, aqui de Presidente Prudente, vale a pena conhecer. As inscrições vai acontecer no dia 2 de setembro e as inscrições vão até o dia 31 de julho agora. Tem um formulário para você se inscrever, mais detalhes, a programação completa no portal da nossa Unesp. Vai lá, acesse fct.unesp.br. Sete horas e 18 minutos. Trazer a primeira matéria de hoje aqui, dessa segunda-feira, dia 20. Obrigado pela sua sintonia, sua companhia de sempre. Uma ótima manhã. Começando mais uma semana aqui na sua 99.9. Obrigado, hein? Obrigado mesmo pela sua sintonia, sua companhia de sempre, durante toda a nossa programação. Aqui na nossa programação com clássicos nacionais e internacionais durante todo o dia. Continue com a gente. Deixa eu trazer uma matéria aqui do Portal Brasil 61. O Congresso inicia recesso com anúncio de acordo para compensar a desaceleração durante a eleição. Presidente ou presidências, né, do Legislativo definem 2 semanas de esforço concentrado para votar as matérias prioritárias durante a campanha. Vamos ouvir essa matéria, é do Álvaro Couto para o Portal Brasil 61. Teve início na última sexta-feira as 2 semanas de recesso parlamentar de meio de ano. Até o dia 31 de julho, deputados e senadores devem concentrar os esforços para negociar coligações e alianças para a eleição que se aproxima. Para permitir a liberação dos políticos e evitar a paralisação do Legislativo Federal, as presidências do Senado e da Câmara dos Deputados decidiram tornar mais produtivos os dias trabalhados. Davi Alcolumbre e Hugo Mota anunciaram acordo para realizar 2 semanas de esforço concentrado nos dias 10 a 14 de agosto e 31 de agosto a 3 de setembro. Rompido com o governo federal desde a rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, Alcolumbre se mostra relutante em colocar para votação matérias de interesse do Palácio do Planalto. Pelo contrário, o presidente do Senado garantiu a aprovação de diversas matérias que elevam os gastos públicos.
as chamadas pautas-bombas, como a renegociação de dívidas rurais e a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. Há, no entanto, a possibilidade de um encontro com o presidente Lula durante o recesso na tentativa de reaproximação. O principal objetivo da campanha do petista é aprovar a PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1 e diminui a jornada semanal para 40 horas sem redução salarial. Independentemente de votação ou não no Senado, o tema será usado na propaganda política. Mas a aprovação traria mais força ao discurso. Em segundo plano, na ótica da bancada governista, aparece a PEC da Segurança Pública, o texto que cria o Sistema Único de Segurança Pública e amplia a integração entre corporações federais, estaduais e municipais para o enfrentamento do crime organizado, ainda não teve sequer um relator escolhido. Opositores afirmam que a proposta diminui as competências dos estados no combate à criminalidade. Entre as prioridades da presidência da Casa Alta estão duas matérias: a PEC que concede autonomia financeira e gerencial ao Banco Central e projetos que regulamentam a exploração de minerais críticos e terras raras em território nacional. Após firmar aliança para apoiar o pai de Hugo Mota na disputa para o Senado pela Paraíba, a base governista teve mais vitórias nos últimos meses na Câmara dos Deputados. Além da aprovação de matérias significativas, como a PEC do fim da escala 6x1, o presidente da Casa Baixa atuou a favor dos interesses do governo em diversos projetos, como a diminuição da abrangência nas renegociações das dívidas rurais, chegando a travar outros, a exemplo da PEC que diminui a maioridade penal para 16 anos. Para o segundo semestre, ficaram poucas prioridades para todos os espectros políticos. O governo e a bancada feminina defendem um projeto de lei que inclui a misoginia entre os crimes de preconceito previstos na Lei do Racismo. O setor empresarial está de olho na atualização dos limites de faturamento anual de microempreendedores individuais, que pode ser votada com extensão para as demais faixas de enquadramento do Simples Nacional. Já o PL dos combustíveis, que autoriza a União a utilizar as receitas extraordinárias com as altas do petróleo no mercado internacional para arcar com renúncias fiscais no valor de combustíveis no Brasil, deve ser um dos primeiros a ir à votação durante as semanas de trabalho reforçado. Reportagem, Álvaro Couto. Jornal da 99. Muito bem, 7 horas e 22 minutos. Esse é o nosso Jornal no Oeste desta segunda-feira. Olha só, o Arruda Melo, né? Iniciou suas comemorações dos seus 15 anos nesse mês de julho. É a Escola Técnica Estadual Professor Adolfo Arruda Melo, aqui em Presidente Prudente. Iniciou nesse mês de julho as comemorações dos seus 15 anos de atuação. Cerimônia oficial de aniversário realizada ainda no dia 1º agora desse mês de julho, né? Reuniu autoridades, professores, funcionários e parceiros para celebrar aí essa trajetória na unidade da educação técnica pública aqui em Presidente Prudente. Este ato, né? Inaugura aí uma programação festiva que vai se estender ao longo dos próximos meses, no segundo semestre de 2026. Integrante aí do Centro Paula Souza, a escola se consolidou como uma das principais referências de ensino técnico aqui na nossa região do Oeste Paulista. A unidade oferece turmas de ensino médio integrado ao técnico e cursos técnicos totalmente gratuitos para jovens e adultos. Entre os resultados históricos da escola, destaca-se o título de melhor escola pública de Presidente Prudente no Exame Nacional do Ensino Médio de 2025. O prédio que abriga, inclusive, a estrutura atual, né, tem importância histórica aqui em Prudente. Ali funcionou o antigo grupo escolar Adolfo Arruda Melo. Essa foi a primeira escola estadual criada aqui no município de Presidente Prudente, funcionando apenas 8 anos após a fundação aqui da própria cidade, na nossa própria cidade, né? A celebração, então, desse aniversário reforça a missão da escola em seguir preparando aí a comunidade para o mercado de trabalho e o ensino superior. As demais ações festivas e atividades comemorativas do Jubileu de Cristal serão divulgadas de forma gradual e pela equipe gestora nos próximos meses. E, claro, você fica sabendo aqui na nossa 99.9, aqui no nosso Jornal Unoeste. (7h24) Continue comigo, com você até às 8 aqui com o nosso jornal. Daqui a pouquinho, a partir das 8, tem o melhor da música brasileira todos os dias. Segunda a segunda, melhor da música brasileira, nosso MPB 99, daqui a pouquinho aqui na nossa programação. Vamos falar de ferrovias.
por que o Brasil não tem muitas ferrovias como a Europa? Transporte regular de passageiros sobre trilhos entre as cidades brasileiras continua quase inexistente. Dados da Confederação Nacional de Transporte apontam que a prioridade histórica do país, desde a década de 1950, foi o modelo de rodovias, né? ou rodoviarista. O foco dos investimentos estatais ficou concentrado nas rodovias e na indústria automobilística. Com isso, as ferrovias para o transporte de pessoas foram deixadas em segundo plano. Relatórios da Agência Nacional de Transportes Terrestres revelam que quase toda a malha nacional está sob concessão de empresas de carga pesada. O compartilhamento de trilhos com trens de passageiros é evitado pelas concessionárias para não prejudicar a logística de commodities. Atualmente, menos de 10% dos cerca de 30 mil quilômetros de trilhos do país recebem o transporte de pessoas. Apenas as linhas Vitória Minas e Carajás mantêm aí trens regulares de passageiros devido a obrigações em seus contratos. Outro entrave apontado pela Associação Nacional de Transportadores Ferroviários é a falta de padronização das bitolas métrica e larga. A ausência de trilhos excessivos, né? Aliás, a ausência de trilhos exclusivos exige traçados planos e retos que elevam drasticamente os custos de novos projetos. Além disso, os contratos de concessão assinados nas décadas de 90 e 2000 não previam o compartilhamento dessas vias. Isso obriga o governo a negociar aditivos bilionários ou, se não, a aguardar o fim dos prazos contratuais para avançarem, né, até o ano de 2050. O Marco Legal das Ferrovias tentou desburocratizar esse setor, permitindo aí a construção de novos trilhos por autorização. Contudo, o balanço de pedidos do Ministério do Transporte mostra que o interesse privado segue focado no escoamento de grãos e minérios. Especialistas indicam que o transporte de passageiros exige elevados subsídios públicos para manter tarifas acessíveis. E por falar em ferrovias, aqui no nosso estado de São Paulo, né, eu vou trazer aqui um trecho de uma entrevista do podcast Prato do Dia da nossa Unesp, né? Do docente Eduardo Romero de Oliveira, que fala desse rico legado dos trilhos, né? Dos trens, das estações aqui do nosso estado de São Paulo, que herdou ali do passado cafeeiro e dos desafios também para conservar e ressignificar esses equipamentos que seguem inspirando a busca de alternativas mais sustentáveis para o transporte coletivo. Vamos ouvir então, é um trecho do podcast Prato do Dia, falando sobre as ferrovias aqui do nosso estado de São Paulo, Prato do Dia da nossa Unesp. Em outubro deste ano, durante as obras de construção de uma ponte sobre o rio Tietê, ligando o bairro de Pirituba a Lapa, na capital paulista, trabalhadores encontraram um trem enterrado na área onde fica o canteiro de obras. Especialistas afirmaram que esse entulho pode se tratar, na verdade, dos restos de uma das primeiras locomotivas a rodarem no estado de São Paulo e que teria por volta de 160 anos. Estimativa preliminar do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, afirma que a descoberta deve ter relação com um centro de manutenção e reparo ferroviário que existiu no local no final do século XIX. Em nota, o órgão federal afirmou serem necessários estudos mais detalhados para definir com precisão os itens e os modelos de trens desenterrados. O achado, além de um curioso episódio da arqueologia ferroviária paulista, também remete ao papel central que as ferrovias tiveram na história e no desenvolvimento do estado de São Paulo. Desde o final do século XIX, as estradas de ferro foram responsáveis pelo escoamento de diversos produtos agrícolas produzidos no estado, sendo o principal deles o café. As ferrovias também colaboraram para o povoamento de diversas regiões do interior paulista, e foi ao longo de seus trilhos que imigrantes de diversos países da Europa se estabeleceram em São Paulo,
respondendo a uma política pública de importação de mão de obra branca para as fazendas. Os trilhos de ferro que atravessam diversas cidades do interior paulista deixaram como legado um patrimônio histórico e cultural fundamental para entender um período-chave do desenvolvimento do estado de São Paulo. Para falar sobre a importância de se estudar esse patrimônio ferroviário, discutir qual o seu atual estado de preservação e uso, e entender qual a percepção que a população tem desse acervo, convidamos o historiador Eduardo Romero de Oliveira, professor na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, no campus de Assis, e dos programas de pós-graduação em História Social, também no campus de Assis, e de Arquitetura e Urbanismo, em Bauru. Professor, para começar essa nossa conversa, eu queria retomar essa história lá atrás da locomotiva, que foi encontrada no canteiro de obras em São Paulo. Eu achei essa história bastante curiosa e eu queria entender qual é a relação que ela tem com a história do patrimônio ferroviário de São Paulo, o que havia nesse lugar, por que, afinal de contas, enterraram uma locomotiva ali naquele canteiro. Olá, prazer estar aqui, podendo contribuir de alguma forma para essa divulgação científica que vocês fazem muito bem. Sobre a tua pergunta, quer dizer, essa curiosidade do material rodante que estava lá na região de São Paulo, ainda que eu não tenha trabalhado no levantamento, no trabalho de escavação, a gente também só ouvi pelos jornais, pouco que eu entendo disso daí, as informações que eu tive, parece que é material que deve ter servido para o aterro, para manter o aterro no período que foi feita a retificação do rio. Então, o Rio Tietê teve uma retificação nos anos 50 e essa retificação alterou um pouco teve que estender a linha sobre o rio, né? Ele tinha uma determinada largura e tiveram que alterar. Então, eles devem ter usado para a construção de aterro e da estrutura das pontes material de sucata, que é esse que deve ter sido descoberto. Como disse, são as informações que eu tenho. Eu acho que dessas informações que, como eu disse, não tem a informação de local, não fiz a prospecção local, mas eu acho que as duas coisas que eu posso comentar a respeito dessa situação primeiro de tudo, o que a gente entende como um material relevante, curioso, histórico, era muitas vezes aquela sucata que ficou pelo meio do caminho, gravadas as devidas proporções, um sambaqui, que era esse material que veio a se tornar depois material arqueológico, vestígios de comunidades no litoral, ou material que é descarte, como a gente tem no caso de Valongo, que era um material usado pelos escravos, e todos aqueles que passaram de uma forma indigna foram submetidos a condições de escravos, mas é esse material que acaba ficando como resíduo. Eu acho que nesse sentido do resíduo de uma atividade no local, que é esse conjunto. Você tem esse vestígio de material rodante, que eram utilizados, mas já tinham deixado de ser utilizados à época em que isso ocorreu, nos anos 50. Já era um material sucata mesmo, como você vê. E foi usar para preencher uma necessidade de caco velho para poder jogar e fazer o piso. Então, essa curiosidade arqueológica, que no fundo é isso que a gente acaba encontrando como pesquisador. Ele é curioso para o público, mas para o pesquisador a gente entende um contexto que deve ser o descarte de material nessa tecnologia que já era ultrapassada se realmente for comprovado que são locomotivas descartadas dos anos 50. Ela já era material sucata há muito tempo, que deve ter sido descartada. Esse descarte pelo uso, como qualquer máquina. E segundo, a partir dos anos 50, você começa o processo de troca da forma de energia, que não é mais a locomotiva a vapor e passa a ser a locomotiva a diesel. Então, é a dieselificação. Isso tem 50 e vai ampliar dos anos 60, tanto que as locomotivas a vapor deixaram de ser usadas depois dos anos 70. Tem vários músicas, etc.
Então foram várias frotas, uma frota inteira que foi descartada, né? A gente achou algumas ali apenas, mas a gente devem ser várias. É mais ou menos como você achar um cemitério de Ford T em algum lugar, quer dizer, não era um equipamento que deixou de ser usado a partir de certo momento. Então, esse é o primeiro aspecto que eu posso trazer para vocês com mais precisão, é assim, houve uma troca de tipos de equipamento a partir dos anos 50 que passam a ser não utilizadas mais as máquinas a vapor. Pode ser que essa seja até mais antiga, então, que elas não eram usadas 40 anos, então muito mais que isso, elas como, repito, qualquer automóvel. Estamos descartando material precioso? Não, estamos descartando sucata, aquilo que, como qualquer automóvel, deu 40, 50 anos, já não precisa mais. A gente dá um valor histórico a isso, mas para quem está na época, é material que já é descartável. Então, acho que essa é uma informação que eu posso trazer para o ouvinte mais forte. O processo de troca de uma tecnologia que vai estar presente hoje, trafegando a ferrovia, mas numa outra forma que não é a vapor. A vapor já deixa, e ela já deixa de existir como tecnologia de tração desde os anos 70, tanto no Brasil quanto em outros países, como na Inglaterra. Marco. Olá, professor. Boa tarde. Boa tarde. Eu fiquei aqui quando a gente fala de patrimônio ferroviário na Grande São Paulo, onde estou nesse momento, né? A gente sempre lembra da Vila de Paranapiacaba, aqui em Santo André, né? E assim, eu queria de uma maneira geral perguntar por que a relevância de se estudar esse patrimônio ferroviário do Estado de São Paulo e o que foi construído em torno dele, professor. O caso de Paranapiacaba é evidente como a descoberta desse material, assim como Paranapiacaba, ela dá um destaque por estar onde está, por ter se tornado hoje um lugar em que muitos dos paulistanos vão passear, vão fazer atividade ciclística ou vão aproveitar no tempo livre nesse espaço. Aquela vila, ela era uma necessidade da operação do sistema. Historicamente, por que foi criada aquela vila? É uma via que sobe a serra, e aquela vila era o alto em que você está ajudando a funcionar o sistema de subida da carga, das vias férreas, que conecta por meio dela, mas não exclusivamente Paranapiacaba, a linha que conectava o interior para o porto. Então, e Paranapiacaba está no meio do caminho do ponto de vista do sistema de funcionamento. É mais ou menos como uma escada rolante. Ele está no alto da escada rolante. Então, e eu tenho embaixo da escada rolante que dá saída para o porto. Então, esse trecho de uma escada rolante, que não deixa de ser uma comparação de toda equivocada, quer dizer, para eu poder funcionar, eu tenho aquele ponto mais alto, onde estavam as máquinas, onde estava a manutenção, onde eu desmontava os trens para poder descer em partes por partes, que ele não descia todo um trem de 40, não descia inteiro, ele tinha que descer em partes, em 20, em um comboio de 20 vagões, ou caso passageiro, ele tinha que descer em partes. Então, ele tinha que desmontar ele, descer as partes, depois remontar ele lá embaixo e continuar o trecho para Santos. Então, ele tinha uma função dentro desse sistema rolante de descida de cargas e passageiros ou subida de cargas e passageiros. O que vai acontecer com o tempo é que ele perde essa função de ser um ponto de encaixe, como a gente tem hoje. Você já faz essa tração, às vezes, de uma outra forma, e não precisa mais ter esse ponto. Então, da mesma forma que eu tenho o material que virou sucata, a Paranapiacaba também deixou de ser necessária para o sistema de subida e descida de carga. Então, ela deixa de ser operacional, né, já há algum tempo. Então, quando a gente estuda, a gente está tentando entender como é que se davam as formas de transporte na certa época. Sempre falam das estradas para Roma, né? Elas tinham uma função que era uma função de comercial, mas também uma função militar. Então, várias dessas vias tiveram, em várias sociedades, diferentes finalidades.
alguns religiosos de peregrinação, alguns caminhos, outros caminhos são comerciais, sejam eles pavimentados ou não. A gente tem no Brasil o das monções, que funcionou num certo período para carga para o interior do país, e a gente tem o transporte ferroviário, que ele funcionou e foi necessário por um determinado momento, aquele tipo de transporte. Então, a gente estuda como é que as pessoas se deslocavam em diferentes sociedades. E na sociedade industrial, como é que esse deslocamento, ele também tinha uma infraestrutura necessária, que não era só a pavimentação, ele tinha que ter um maquinário apropriado para fazer ele funcionar. Então, esse estudar o deslocamento, como estudar as migrações, serve para a gente entender aquela sociedade. E neste caso, o ferroviário, esse deslocamento, ele também precisa de uma tecnologia e ele também é comercializado, se paga fazer o transporte. Se você vai hoje, quem mora em São Paulo, quer pegar Quando a gente estuda esse meio de transporte, a gente não está estudando só uma cultura, como as rotas do Mediterrâneo, a gente também está estudando o comércio e a produção que a nossa sociedade estabeleceu para fazer funcionar esse deslocamento, essa rota comercial, né? Porque eu tenho uma infraestrutura que é montada e ela é comercializada. Então, quando você pega você compra um bilhete para a CPTM, ou do metrô, você está comprando um serviço, que é o serviço de transporte, você ir de um ponto da estação até outro ponto da estação. Então, você está comprando o serviço de transporte. A mesma coisa quando você usa o ônibus, você está comprando o serviço de transporte. Então, o que a gente percebe é que, nesse caso, a gente também estava comprando um serviço, estava sendo produzido um serviço de transporte, no caso da SPR, o caso da Santos-Jundiaí e o caso das outras ferrovias no Brasil e em outros lugares. Eles estão produzindo um serviço de transporte, estão transportando, e isso também dá dinheiro. Então, são duas coisas que eu quero destacar. Não é só a carga, que é essa cita do café, no caso de São Paulo, mas eu tinha outros tipos de carga, que poderia ser, no Rio Grande do Sul poderia haver carne, podia vir açúcar deslocando no sul, hoje eu posso ter soja, eu tenho vários tipos de produto. Na região metropolitana eu tenho pessoas que estão sendo transportadas, passageiros. Então a gente estuda como é que é essa carga, mas também como é que foi produzido e como funciona essa indústria do transporte. Esse é o ponto que eu queria dizer da nossa especialidade. Porque se eu estivesse trabalhando só com a carga, eu estava estudando a economia gerada em função dessa carga, mas o objetivo não é só a economia gerada, mas como é que funciona esse sistema de transporte. No caso, o sistema em questão, que é o ferroviário. Como ele funciona, como é a tecnologia envolvida, quem trabalhava nele, quem construiu ele. Então, tem todo um conjunto de situações que não são só econômicas, são tecnológicas, que dizem como é que funcionava esse sistema de transporte e a complexidade dele. Tá, então, esse é o podcast Prato do Dia. Você tem esse e outros episódios completos no portal da Unesp. Só procurar podcast Prato do Dia Unesp, que você encontra esse e outros episódios para você ouvir as edições completas. 7h43, eu vou fazer um breve intervalo. Esse é o nosso Jornal no Oeste dessa segunda-feira, dia 20 de julho de 2026. Obrigado pela sua companhia, continue comigo, eu volto em instantes. Você está ouvindo Jornal da 99. Cidadania em Ação. O Lar São Rafael é sinônimo de amor e cuidado com os idosos em Presidente Prudente. Com uma estrutura de excelência e uma equipe dedicada, a instituição oferece um atendimento profissional e humanizado, garantindo qualidade de vida a quem tanto contribuiu com a sociedade, porque cuidar é um ato de amor. Fundação Agripino Lima, a serviço da comunidade. Programa Raiz Sertaneja. Todos os dias, das 5 às 7 horas da manhã, na sua 99,9 FM.
A 99 FM é 100% cultura. Nossa prioridade, além da boa música e notícias, é dar visibilidade para festivais, feiras, mostras, exposições e as mais diversas ações culturais, como dança, teatro, música, artes plásticas, literatura e muito mais. 99 FM Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Jornal da 99. No Jornal da 99, tempo e temperatura. Nesse momento, 18 graus aqui em Presidente Prudente. A previsão máxima é de 30 graus amanhã desta segunda-feira, dia 20. Tem uma previsãozinha de chuva, hein? Hoje e amanhã continua céu aberto, sem previsão de chuvas, com temperatura chegando aí aos 30, 31 graus. Mas a partir de quarta-feira começa um friozinho. Volta o friozinho. A partir de quarta-feira, a previsão aí de chegar... Na mínima nem tanto, né? Mas a máxima não deve passar aí dos 24, 25 graus a partir de quarta-feira. Mas hoje e amanhã continua o calorzinho aqui em Prudente, sem previsão de chuvas. Hoje máxima de 30, amanhã terça-feira fica entre 18 e 31 graus aqui em Presidente Prudente. Vamos lá para mais uma sessão de manchetes, destaques dos principais portais de notícia aqui da nossa região de Prudente. Trazer mais um destaque aqui do nosso ifronteira.com. Olha, o uso da internet pode levar a burnout. Você pode conferir os cuidados nessa matéria especial no ifronteira.com. Para lidar com a hiperconectividade, né, é importante estabelecer limites para o uso da internet e também o descanso. Vai lá, acesse ifronteira.com. Pipas provocam interrupções no fornecimento de energia e afetam 10.500 clientes aqui no nosso interior paulista, hein? Ocorrências foram registradas, inclusive, aqui na nossa região de Presidente Prudente, entre janeiro e junho de 2026, segundo a concessionária de energia elétrica. Vou trazer um destaque mais aqui do nosso Unesp. Da nossa Unoeste. Estudantes de jornalismo aqui da nossa universidade resgatam cartas da Constituinte. Pesquisa desenvolvida por universitários recupera documentos históricos, entrevista especialistas e revela a participação do Oeste Paulista na construção da democracia brasileira. Olha só, você pode conferir essa matéria especial dessa pesquisa, né, envolvendo estudantes de jornalismo aqui da nossa Unoeste, do nosso portal. Vai lá, acesse unoeste.br. Da nossa Unesp, docente do DEF participa, né? Ele desenvolveu ali atividades em Universidade do Chile. É o professor doutor Ricardo Agostinetti, que realiza visita acadêmica à Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, onde ele participou de ações de ensino e pesquisa, promovendo aí a cooperação científica. Você pode conferir mais detalhes sobre essa visita, né, do docente aqui, professor Ricardo Agostinetti, aqui da Unesp, no nosso portal. Acesse o nosso portal aqui da nossa Faculdade de Ciência e Tecnologia, Unesp, né? Nossa Unesp aqui do campus de Presidente Prudente. Acesse fct.unesp.br. Agora no nosso campus aqui de Prudente também, do nosso Instituto Federal de São Paulo, uma formatura que representa transformação, cuidado e novas oportunidades foi realizada na última semana no nosso campus aqui de Presidente Prudente. O Instituto Federal de São Paulo celebrou a conclusão do curso de formação inicial e continuada, o FIC, de cuidador infantil, realizado por meio da parceria entre o Instituto Federal de São Paulo Campus Presidente Prudente e o Instituto Federal Sul de Minas e também a CNBB. Você pode conferir mais detalhes, tem as fotografias do evento e tudo mais sobre a formação, né, no nosso portal aqui do Instituto Federal de São Paulo, campus aqui de Presidente Prudente. Você tem o portal, é pru.ifsp.edu.br, e também siga lá no Facebook, procure lá no Facebook IFSP Campus Presidente Prudente para você conferir as atividades do nosso campus.
do nosso Instituto Federal de São Paulo. E só para fechar essa segunda sessão de manchetes, destaques dos principais portais aqui da nossa região. Olha só, alunos de Direito da nossa Toledo desenvolvem cartilhas para orientar consumidores e também fornecedores de produtos ou serviços aqui de Presidente Prudente. Você tem mais detalhes através do portal do Centro Universitário Toledo. Acesse toledoprudente.edu.br. 7h49. Vamos falar de saúde. Casos de VSR apresentam queda no país, mas permanecem elevados em diversos estados, aponta o Infogripe. O boletim da Fiocruz mostra redução das internações pelo vírus sincicial respiratório, enquanto a influenza A também perde força entre adultos e idosos. Vamos ouvir mais detalhes nessa matéria da Viviane Bessa para o portal Brasil 61. Os casos de vírus sincicial respiratório, principal causa de bronquiolite em crianças pequenas, apresentam tendência de redução em grande parte do Brasil. No entanto, a circulação do vírus ainda permanece elevada em diversos estados. Segundo o novo boletim Infogripe, divulgado nesta quinta-feira pela Fundação Oswaldo Cruz, o levantamento também aponta queda nas internações por síndrome respiratória aguda grave nas tendências de curto e longo prazo. A análise mostra que a diminuição das hospitalizações entre crianças de até 4 anos é impulsionada principalmente pela redução dos casos associados ao vírus sincicial respiratório. Já entre jovens, adultos e idosos, a queda está relacionada à diminuição das internações por influenza A, enquanto na faixa etária de 5 a 14 anos, a redução ocorre sobretudo em razão da menor circulação do rinovírus. Apesar do cenário mais favorável, os pesquisadores alertam que o vírus sincicial respiratório ainda provoca elevado número de casos graves. O crescimento das infecções permanece concentrado na região sul, além de Minas Gerais e Maranhão. No panorama nacional, 5 estados apresentam tendência de crescimento nas últimas semanas: Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O boletim também aponta um leve aumento das hospitalizações por Covid-19 no Amazonas, embora a incidência permaneça baixa. Em relação à influenza A, os casos graves continuam elevados em Minas Gerais, Paraná e Roraima. Em 2026, o Brasil já contabiliza 115.203 casos de síndrome respiratória aguda grave. Diante do cenário, a Fiocruz reforça a importância de manter a vacinação em dia e adotar medidas de prevenção, como higienizar frequentemente as mãos e utilizar máscara caso seja necessário sair de casa com sintomas. As informações são do Boletim Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz. Reportagem Viviane Bessa. Jornal da 99. Muito bem, 7h52 agora. Faltam 8 minutinhos para as 8 horas da manhã. Continue comigo. Na sequência, já a partir das 8, tem o melhor da música brasileira, nosso MPB. Eu sou Ricardo Veiga. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Ricardo Veiga. Sigo com você aqui na programação da nossa 99.9, essa aqui é educativa de Presidente Prudente. Daqui a pouquinho tem nosso MPB até meio-dia. Melhor da música brasileira. Todas as tardes tem aquele mix especial, né, com clássicos nacionais e internacionais. E nas manhãs, sempre nas manhãs, todos os dias, de segunda a segunda, o melhor da música brasileira para você aqui na nossa 99.9 para toda a região. Obrigado pela sua sintonia, sua companhia de sempre. Continue comigo. Vamos lá, vamos encerrar com saúde hoje também. Você sabe qual é a importância do hobby para a nossa saúde? Deixa eu trazer um episódio aqui, trazer um trechinho, né, do programa Opinião da TV Cultura da última semana. Eles discutiram ali por que o hobby, os hobbies, né, importam tanto para o nosso equilíbrio emocional e social. Que a dificuldade, né, de cultivá-los revela sobre o modo de vista contemporâneo e por que tanta gente desaprendeu a fazer algo apenas porque gosta. Por quê? Vamos ouvir um trecho desse episódio, é o programa Opinião
da TV Cultura, falando sobre a importância do hobby. Eu faço crochê, né? Também toco um pouco de música. Eu tenho, que é a dança, e entrou na minha vida num momento muito difícil, que foi quando eu perdi minha filha. A dança também ajuda muito no cuidado com a saúde. Eu gosto de criar bichos, galinha, pato, guiné, carneiro. Quando eu vou pescar, jogar bola, saio de mim e fica em outro mundo. Eu gosto muito por conta disso, né? Por esse cuidado com a saúde mental. Eu acho que não teria tanta disposição para o trabalho. Sempre que estou inspirado, eu acabo inventando alguma coisa na cozinha. Faz um bem danado. Nos traz mais alegria, satisfação, tá certo? E até nos rejuvenesce. Agora você pode ter acesso Para conversar sobre a importância de ter um hobby, recebemos o antropólogo José Guilherme Magnani, professor titular do Departamento de Antropologia da USP, e o neurocirurgião Fernando Gomes, professor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Vamos começar então nossa conversa pela definição dessa palavra. O que define uma atividade como um hobby, professor? Olha, a palavra hobby, que é uma palavra inglesa, né? Na verdade, ela se caracteriza por uma quantidade de atividades. Como foi mostrado no vídeo aí, as pessoas falaram, são muitas atividades. Por exemplo, fazer trilha, né? Fazer trilha é uma atividade, tocar música, tocar piano, passear. Existe um leque muito grande de atividades. Na verdade, do ponto de vista da antropologia, a gente trabalha mais com uma outra noção que é paralela, que chama lazer. Enquanto o hobby caracteriza atividades, várias delas, na questão do lazer, a gente trabalha mais com a questão do tempo. Tempo do lazer que se opõe, de certa maneira, ou se contradiz, ou se complementa com a ideia do tempo do trabalho. Então, o lazer são aquelas atividades que se fazem, digamos, no chamado tempo liberado das obrigações profissionais, de trabalho, de religião, de família. Por falar em trabalho, não é? É. O excesso, essa produtividade, não é? Essa pressão, faz o homem sentir culpa? As pessoas sentem culpa por buscarem outras coisas que não o trabalho, doutor Fernando? Atualmente, sim. Infelizmente, isso acaba sendo uma grande armadilha, até mesmo para a abertura de patologias que estão escondidas dentro da genética da pessoa. Por exemplo, um indivíduo com ansiedade, com depressão, se ele não permite, se ele não entende a necessidade dele mesmo, como indivíduo, tem de ser muito mais do que simplesmente algo que produz, que gera divisa, que tem alguma funcionalidade, né, aplaudida por todos, isso pode abrir espaço para várias situações. O extremo disso seria o burnout, né, quando a pessoa praticamente se confunde com uma função laboral. E isso é um campo muito rico hoje em dia de discussão, porque muitas pessoas estão padecendo dessa realidade. A gente sabe que no mundo moderno, em linhas gerais, existem 5 campos de preocupação. Então, a saúde física, a saúde financeira, o estudo e o trabalho, não é verdade? Assim como a família e os relacionamentos, mas também deveríamos ter um olhar diferenciado para o lazer. No mundo moderno, é isso que muitas vezes faz parte do nosso processo de divisão de tempo. E olhar como prioridade também, né? Sem Porque sombra de acaba dúvida. sendo o que a gente deixa para lá, né? E sem culpa. Exato, e sem culpa. E a relação do tempo, professor? O que a gente pode entender na relação do tempo com o hobby, para não pensar, né, justamente, porque não é um desperdício de tempo, certo? A questão do tempo aí, na verdade, depende muito das condições que a pessoa tem. Você veja, por exemplo, o trabalho está marcado, digamos, por uma referência que é exterior ao indivíduo. No caso do lazer ou no caso do hobby, vai depender muito da maneira como organiza esse seu tempo, né? Tem uma história muito interessante sobre a questão de como você pensa lazer e trabalho, de um escritor que estava fazendo um livro e foi terminar o seu livro no sítio de um amigo dele. Chegando lá, uma rede, né, na varanda, deitou na rede e começou a reescrever o primeiro capítulo. Passou o caseiro descansando, aí o professor falou, não, trabalhando. O professor terminou de escrever, fechou o livro e tal, saiu da rede, passou por um canteiro, viu uma enxada, pegou a enxada, começou a trabalhar na rede. O caseiro voltou, trabalhando, hein? O professor falou, não, descansando. Então, a maneira como as pessoas leem, digamos, o trabalho e o lazer vai depender muito do que nós chamamos na antropologia modo de vida.
e muito menos da característica do trabalho, por exemplo, né? Mas no senso comum e às vezes na mídia, realmente o lazer se opõe ao trabalho, né? O lugar do descanso e refazer as forças para voltar a trabalhar, na verdade. Agora sabemos assim que existem benefícios, vários estudos mostram benefícios para a saúde mental, mostrando aí que é coisa séria. O que a ciência já sabe sobre isso? Quando a gente fala de lazer, não tem como não pensar em prazer associado. E quando a gente fala em prazer, olhando o funcionamento do cérebro, nós temos um circuito chamado circuito mesolímbico dopaminérgico, que é presenteado com a liberação de dopamina, que dá para a gente uma satisfação enorme, uma sensação de felicidade, talvez uma sensação de pertencimento, de reencontro e significado com a vida, que na verdade é o que importa para a nossa existência. Mas o que acontece? Nós temos diversos ladrões desse sistema que atualmente fazem parte da nossa rotina. Então, por exemplo, através de redes sociais, aplicativos, as telas, você tem acesso a essa liberação e esse estímulo desse circuito cerebral com doses muitas vezes altas, rápidas, que fazem com que a gente perca a atenção da necessidade do tempo, da demora, até para conseguir atingir essa satisfação. Porque isso vem junto com o fortalecimento do sistema imunológico, com o nosso entendimento em relação à inteligência existencial. É que eu falo, né? Você pode acreditar ou não em Deus, você pode ou não acreditar no poder da sua ancestralidade, da sua família, mas para isso você precisa de tempo. Provavelmente não vai ser durante o trabalho ou durante a realização das atividades cotidianas que você vai encontrar esse insight, esse tempo de reflexão passivo. Na verdade, você falou da questão do pessoal e tal. E no nosso ponto de vista da antropologia, muitas vezes o lazer é pensado como uma forma de sociabilidade. As pessoas se encontram para fazer alguma coisa. Então, não é apenas um recurso de autoaprimoramento pessoal, é um encontro. Então, nas pesquisas que a gente faz, que os meus alunos estão fazendo, várias dessas atividades são o lugar do encontro e da sociabilidade numa sociedade que, aparentemente, as pessoas são muito individualistas. E o lazer, ou então o hobby, se você quiser, é um espaço de encontro, de troca, na verdade, da mesma atividade. Isso faz um bem muito... E do olho no olho, né, professor, que vem se perdendo. Eu falei da trilha, por exemplo, para as populações originárias, indígenas, a trilha é uma atividade que vai levar para a coleta, por exemplo, para a caça. Para nós aqui, a trilha é um lazer. Pode ser feito sozinho ou em grupo. Feito em grupo, vai havendo uma troca sobre o espaço que vai encontrando, né? Então tem esse lado, digamos, da sociabilidade, que eu acho muito importante. E, doutor Fernando, o hobby ele pode, de alguma forma, aliviar a pressão de pensar que tudo precisa ser útil e gerar renda? Sim, e tem também uma explicação neurobiológica para isso. Nós temos um sistema de funcionamento do cérebro que aciona algumas áreas quando a gente entra nesse modo de relaxamento. Então a gente chama de sistema default, ou seja, a área do precúneus, a região temporoparietal, ou a região do córtex pré-frontal funcionam de uma forma diferente. Sem você, na verdade, ter uma meta, um objetivo, algo traçado com determinado fim, além do que a própria sensação de prazer e de pertencimento. É como o cérebro entende isso? Eu não estou fazendo isso porque eu dependo financeiramente dessa atividade. Existe esse entendimento? Sim, você pode trabalhar a cognição para conseguir entender isso, mas o grande barato, na verdade, de se permitir ter o lazer de uma forma consciente é você não ter que se preocupar exatamente com isso. Tá, então, se você quiser conferir mais detalhes, conferir esse papo completo, a importância do hobby, né, na nossa vida, é o programa Opinião da TV Cultura, você tem no portal da TV Cultura, essa e outras edições do programa Opinião, e também você tem a edição completa no canal no YouTube. Só procurar lá, Jornalismo TV Cultura, programa Opinião. 8 horas e 2 minutinhos, só para a gente encerrar a edição desta segunda-feira, na sequência do nosso MPB 99. Deixa eu trazer um recadinho aqui, é do IGR Pontal Paulista. Arte urbana que transforma a cidade e fortalece o turismo. Pirapozinho, hein? Já está recebendo, né? É o Festival Piragraf 2026, um grande encontro da cultura hip hop que está reunindo aí grafiteiros, DJs, arte educadores e toda a comunidade, né, em 4 dias de muita criatividade, música, formação, intervenção artística. Já aconteceu nesse final de semana, aqui nos últimos dias 18 e 19, e segue nos dias 25 e 26 de julho também, agora 2026. Está acontecendo na Escola Estadual Professor Celestino Martins Padovan,
em Meio-Fio Professor Ted Teixeira e nas vielas do bairro Natal Marrafon, em Pirapozinho. Tem mais detalhes no @Piragraf, são 2 Fs, tá? Piragraf, com 2 Fs, e também no @IGR Pontal Paulista, IGR Pontal Paulista, tudo junto no Instagram. O Festival Piragraf 2026. 8 horas e 4 minutinhos, vamos lá. Jornal no Oeste volta amanhã a partir das 7h. Um ótimo dia, boa semana para você. Continue comigo aqui na sua 99.9. Obrigado pela sua sintonia. Você ouviu na 99 FM Jornal Unoeste. Clássicos 99. De segunda a sexta-feira, a partir das 10 da noite, na sua 99,9 FM. 99 FM, Presidente Prudente. Uma parceria, Grupo Paulo Lima. ZYM 775, canal 260, 99,9 MHz. 99 FM Presidente Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. A partir de agora, você ouve o melhor da música popular brasileira. MPB 99.